E a gente vem fazendo essas lives, não, a gente está em maio, acho que desde fevereiro, né, pessoal? Eu não lembro exatamente. Desde fevereiro a gente faz 21 dias, aí descansa um pouco, eu fiz 12, descansou um pouco. A gente está no terceiro bloco, a gente está conhecendo muita gente, a família está ficando muito grande. E há uns 3 ou 4, acho que uns 3 dias atrás, eu falei assim: olha, pessoal, a Dawn vai aparecer aqui. E ela confirmou. Vai lá no Instagram dela e manda um monte de mensagem para ela. Você recebeu bastante mensagem, né? Sim, que lindos! Eu É. recebi todo o amor, o entusiasmo, o carinho. E para mim é muito lindo isso, porque também muita gente que eu vi que estava vendo o documentário pela primeira vez, conhecendo a minha história pela primeira vez. É. Então, fiquei muito feliz, assim, de receber esse enxurro de amor. Olha, eu e a minha esposa Lalas, a gente viu ontem pela quarta vez. Oh, uau! A gente viu pela quarta vez. E aí eu visitei tantos canais no YouTube. O teu canal inteiro eu olhei ontem. Eu venho estudando teus materiais e muitas coisas interessantes e curiosas que eu descobri sobre você. Mas vamos lá. Aqui é o seguinte, a gente vai mais ou menos, não, até mais 5h40, 5h45 mais ou menos. E hoje a live é tua. Eu vou falar pouco, eu quero te ouvir, eu quero aprender com você, eu quero me inspirar com você. Tem aí 14 mil pessoas e vai aumentar, vai subindo, vai subindo. E a gente quer ouvir a tua história, quero que mais pessoas sejam impactadas pela tua história de resiliência, né, de capacidade de se reinventar, capacidade de perdão, capacidade de amar, de antifragilidade, de crescer com as adversidades, crescer no impacto. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente começar, Dal, da tua história. Agora você está onde? Você está no Brasil? Tô, sim, sim, Tá. estou no Brasil. Então conta um pouco da tua história, assim, faz uma linha do tempo até onde você está agora e de onde que você veio para a gente, todo mundo ficar na mesma página. Sim, ok, vou tentar ser muito objetiva e rápida, porque realmente é uma história muito complexa, mas eu vou passar rápido. Como, né, quem viu o documentário, como sabem, eu nasci numa comunidade chamada The Children of God, os Meninos de Deus. Muita gente às vezes confunde, acha que é uma coisa brasileira, não era. Essa Aham. comunidade era americana, começou lá nos Estados Unidos e começou com um objetivo realmente de querer mudar o mundo, realmente querer fazer algo bonito e transformar através do amor. Só que como qualquer grupo ou religião que os líderes, né, que começa essa revolução, esquecem que eles são humanos e que é a mesma capacidade de luz que eles também têm a sua sombra, e se não for trabalhada, se for escondida, daqui a pouco essa sombra começa a infiltrar nas partes lindas e boas das intenções que a gente tem. Então, o David Brandberg, que foi que começou essa revolução na época dos hippies, começaram a juntar vários jovens querendo transformar o mundo, querer fazer alguma coisa para melhorar. E de repente ele começou a infiltrar crenças deles, da sexualidade doentia que ele tinha, e misturar com muita coisa de amor, de Deus, de espiritualidade. Então, daqui a pouco você não conseguia entender mais que era algo, o amor puro e que era a sexualidade, e de repente se tornou uma coisa só e começou a misturar muitas coisas. E a pedofilia começou a crescer muito grande nessa comunidade, a prostituição e em si, essa comunidade que começou como algo muito lindo, daqui a pouco pessoas muito boas estavam fazendo coisas muito ruins. E a manipulação mental, ela é uma coisa muito severa, porque você começa a entrar e você não consegue perceber. E daqui a pouco você está tão longe daquilo, dos valores, daquilo que é real, que é um caminho muito longo para voltar. E É. eu nasci dentro... Quer falar? Não, não, tô te ouvindo. Eu nasci dentro dessa comunidade, então eu nunca tive uma experiência do que era algo diferente do que aquilo. Então, desde menina, eu aprendi vários tipos de crenças sobre Deus, sobre sexualidade, sempre aprendendo que Deus era como um homem que me desejava igual a todos os outros, né? Vivendo todos os tipos de abuso, tanto emocional, mental, religioso, né? Vendo um Deus como um homem que me desejava sexualmente e, ao mesmo tempo, vivendo os abusos sexuais. Só que eu, como criança, nunca tive a referência que aquilo era algo ruim.
né? Então eu sempre aprendi que aquilo que estava acontecendo comigo era algo bom, era uma forma de amor e eu precisava receber isso. Então era uma confusão muito grande, mas uma coisa que foi algo muito especial durante esse tempo foi entender que, por mais que às vezes a nossa mente pode estar 100% manipulada, existe algo maior do que a nossa mente que está em funcionamento. E eu falo que é a minha alma, é a nossa alma. E eu lembro que, por mais que a minha mente não conseguia identificar que isso era errado comigo, a minha alma falava alto e falava: não pode ser isso. O amor não pode ser isso. E tem que ter algo diferente. Eu preciso encontrar algo diferente. E não pode ser isso que a minha mente aprendeu desde que eu existo. Então eu comecei a me fechar e escrever. Escrever tudo o que eu estava sentindo, escrever o que eu achava que era certo, não certo, mesmo se minha mente aprendeu que aquilo era certo. E eu fui buscando entender toda essa dor. Com 12 anos, eu finalmente encontrei a força para fugir da comunidade e busquei uma vontade gigante de querer primeiro me consertar, colocar os pedaços no lugar e depois ajudar as pessoas que eu amava dentro da comunidade. E resumindo muito, porque tem muita coisa que vocês no livro podem estar conhecendo melhor. Mas ao sair da comunidade, eu pensei, eu finalmente saí de uma prisão. E eu pensei que ali todas as minhas dores e todas as coisas iriam acabar. Mas eu descobri algo que foi muito mais difícil, de entender que aquelas 4 paredes do qual eu fugi não adiantou, porque na verdade a prisão já estava dentro de mim. E sair dessa prisão que estava dentro de mim ia ser muito mais difícil. Então eu consegui a primeira etapa, mas existia uma etapa muito maior que eu iria precisar parar de fugir dessa dor. E que a dor interna não teria como eu fugir. Eu teria que encarar, porque somente encarando eu iria conseguir enfrentar, trabalhar e ressignificar aquela dor. Então, por muitos anos, ao sair de lá, eu comecei um processo de primeiro tentar fugir dessa dor, e tudo que eu fazia para fugir parecia que ela aumentava, aumentava, aumentava. E é como se cada vez que eu virava o rosto de não quero ver isso, não quero sentir isso, eu não quero essa dor na minha vida, ela se apresentava com muito mais frequência. Com 15 anos, após sair da comunidade, eu sofri um estupro e eu pensei, meu Deus, o que mais eu acho que acabou comigo naquela época foi porque, por mais que eu tinha saído da comunidade e eu não queria acreditar em todas as crenças que eu fui ensinada, uma coisa que foi ensinada muito forte para mim era que o meu maior poder como mulher era servir os homens. E se eu não tinha essa capacidade, eu não servia, eu não tinha mais propósito. E quando eu sofri o estupro, o que mais acabou comigo foram umas palavras após que disse: você nunca será suficiente para nenhum homem. E naquele momento, como se o meu mundo tinha acabado literalmente, porque por mais que eu não queria acreditar, estava infiltrado em mim que isso era o meu único propósito na vida. E agora eu tinha falhado nisso também. E foi quando eu entrei em um dos meus maiores depressões, onde eu tentei tirar minha vida várias vezes. E me encarei com algo muito importante de que, novamente, não teria como eu fugir dessa dor. Ele estava se apresentando para mim constantemente, e se eu fugisse e queresse tirar minha vida não ia parar a dor, ela ia continuar. E que não existia nada que eu poderia fugir, nem a morte. E que se eu encarasse, eu ia encontrar um outro caminho, que esse caminho seria o caminho da liberdade, o caminho do amor, o caminho de entender essa dor e ressignificar ela. E foi onde eu comecei a iniciar o meu caminho de volta para casa, que eu falo. Que é o caminho de mergulhar nos lugares mais escuros e falar: se eu já estou passando por tanta dor, então deixa eu usar essa dor e usar ela para me engrandecer. Deixa eu usar ela para entender algo que talvez eu não estou conseguindo entender. E passei foi em torno de 15 anos até meus 20 anos. Eu iniciei uma jornada muito profunda
de começar a ressignificar e voltar a todos esses lugares escuros e parar de entender o porquê. Por que isso tinha acontecido comigo? Porque sair da vítima de que a vida estava me castigando, que eu deveria ter feito alguma coisa de errado para isso acontecer comigo. E eu comecei a entender e falar, peraí, enquanto eu tô com essa visão olhando para mim, eu nunca vou encontrar o meu porquê. Então, eu tô fazendo a pergunta errada. Eu preciso começar a entender para que tudo isso aconteceu e que eu tenho algo, que tudo isso que está acontecendo, ele vai servir um propósito maior. Então, ele é para algo muito maior dentro de mim, para mim primeiro e depois para o outro. E naquela etapa foi muito interessante, porque eu, com 15 anos, eu iniciei um trajetório com a segunda comunidade. Era uma comunidade que era brasileira dessa vez, era de Criciúma, no sul, e era uma pessoa que tinha iniciado essa comunidade, que ele queria ter participado da primeira comunidade do David Berg, só que eles não aceitaram ele, então ele falou, eu vou começar a criar meu próprio. E como comunidades, era a única coisa que parecia familiar para mim, porque quando eu saí da primeira, por mais que eu tinha muito ódio da primeira e muita dor de tudo aquilo, a sociedade virou algo muito assustador. Eu parecia um estranho no ninho, né? Todo mundo olhava para mim, você nem fala português direito, né? Eu tinha aprendido inglês minha vida inteira, por mais que eu nasci no Brasil. Era uma comunidade completamente americano, europeu. Então, nenhum costume meu era brasileiro, minha língua, eu falava estranho, tinha um sotaque. Então, as pessoas, eu não me encaixava na sociedade também. Então, indo para essa segunda comunidade foi um alívio de, pelo menos, isso aqui é familiar. E ele parece diferente e parece um lugar seguro. E um dos gurus dessa segunda comunidade foi, na verdade, um pai para mim. Um pai que eu nunca tinha tido antes. Uma figura de um homem que não me desejava sexualmente e que efetivamente queria me ajudar. Uhum. Então, iniciei uma linda jornada durante dos 15 até 20 anos, onde ele me deu um lugar seguro para começar a trabalhar e assentar e olhar para todas essas dores e começar a mergulhar nelas. E durante esse tempo, né, eu comecei a entender e colocar várias peças do quebra-cabeça de volta, mas uma das coisas que estavam sendo muito difíceis para eu entender era todo o processo do perdão. Por que isso aconteceu? Por que as pessoas que eu mais amava não conseguiam me proteger? Porque eu era só uma criança. E tudo isso era algo que estava sendo muito difícil. Eu estava querendo viver na minha verdade, porque o silêncio me matava. Mas ao mesmo tempo, o peso da angústia, do ódio. Um dia volta pra gente. Então, o primeiro guru tinha morrido naquela comunidade e, de repente, esse segundo está morrendo com câncer no esôfago. E um ano depois, ele estava quase no fim da vida dele. E eu nunca vou esquecer quando ele chegou para mim nas últimas semanas antes de ele morrer. E ele me levou para fora e começou a conversar comigo. E ele pegou, estava de manhã e estava o orvalho do dia sobre as plantas. E ele falou, John, eu quero te ensinar uma coisa.
o amor de Deus é como esse orvalho na planta. E ele pegou a planta, dobrou a planta e bebeu. E quando ele colocou na boca, ele pegou o meu rosto e me beijou e passou a água para minha boca. E ele falou, é assim que é o amor de Deus, a gente pega e depois repassa. E eu lembro aquele foi a primeira vez, depois de anos, que eu senti algo muito estranho. Eu falei, não, não. E eu lembro que na minha mente eu pensei, não, você mesmo, pela sua integridade durante todos esses anos comigo, me ensinou que isso não é a forma mais linda do amor. E não precisa ser repassado dessa forma mais sexual, né? E daí ele olhou para mim e falou, agora é sua vez, faça para mim. E eu peguei o orvalho da planta e eu bebi. E ele olhou para mim com um rosto decepcionado de por que você não passou de volta para mim? E na minha mente, naquele momento, ainda não consegui respondê-lo. Mas internamente, eu acho que meu olhar, a olhar para ele em silêncio, disse: você que me ensinou que o amor não é desse jeito e que não precisa ser desse jeito. Alguns dias depois, ele morreu. E quando ele morreu, eu descobri que ele tinha relação sexual com todas as mulheres da comunidade, menos eu. E naquele momento foi onde a minha casa novamente caiu. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, ao mesmo tempo um dos momentos mais esclarecedoras, onde eu entendi o que o verdadeiro perdão significava. Porque naquele momento eu pensei, o que eu vou fazer com isso? Ou eu vou jogar ele fora, porque eu encontrei e enxerguei a sombra dele, um lado onde ele não conseguiu dominar, um lado onde a sexualidade dele, os desejos descontrolados dele conseguiu saiu para fora e me afetou de alguma forma, e afetou outras pessoas da comunidade. Mas eu não posso negar, durante todos esses anos, o lugar seguro que ele me proporcionou para eu entrar para dentro de mim, o amor incondicional que ele sim teve, o quanto ele tinha transformado a minha vida. E naquele momento eu descobri o que significava ser humano, e que quando a gente joga fora alguém por causa que a gente enxerga um pouco da sua escuridão, a gente imediatamente joga nós mesmos fora, porque nós somos feitos do mesmo material. E naquele momento eu tive que ter uma decisão que era se eu jogasse esse fora, eu teria jogado fora todo o amor que eu também tinha recebido. E isso me trouxe de volta para a comunidade que, independente de toda a dor que eu tinha passado, se eu jogasse aquela experiência fora, eu estaria jogando fora também o que me criou, o que me fez. E que até a dor foi um ninho para me transformar na mulher que eu estava me transformando. E que até a dor estava me ajudando a entender as profundezas do que eu sou capaz de ser e enfrentar. E que até a dor era igual ao amor. Um grande professor que não estava entrando na minha vida para me destruir, que não estava entrando na minha vida para me acabar ou me punir, e sim estava entrando na minha vida para me construir e me fazer uma pessoa com uma profundidade, porque a dor tem uma capacidade de cavar um buraco gigante dentro da gente. Mas a mesma densidade desse buraco é a mesma densidade do buraco do amor que a gente é capaz de ter. E que eu nunca teria conseguido ter a mesma densidade do amor se eu não tivesse essa mesma densidade da dor. E que isso teria me transformado numa pessoa com uma profundidade que nem eu conseguia reconhecer e falar, meu Deus, eu sou tão jovem e como que eu sinto tanto, como que eu entendo tanto, como que eu enxergo tanto. Então, e eu me emociono até hoje porque é uma coisa tão profundo, de uma profundidade que às vezes eu acho que palavras nem conseguem aprofundar e descrever. E foi naquele momento que eu descobri finalmente o que significava o perdão. E que o perdão não era nada além de simplesmente entender o que significa a humanidade na sua forma mais nua e crua. E que nós não podemos jogar ninguém fora e nem jogar nenhuma situação fora. Que tudo está contribuindo para a nossa evolução e que tudo está contribuindo para que nós podemos encontrar uma profundidade e um entendimento verdadeiro do que é o amor e do que é a dor e do que significa ser humano em toda a nossa luz, em toda a nossa sombra.
e que nenhum pode ser jogado fora, nenhum pode ser silenciado, porque os dois fazem parte essencial do nosso processo e da nossa experiência como humano, né? Então, desde aquele dia, eu iniciei o meu trabalho de perdão para mim, reconhecimento e validação da minha luz e da minha sombra, e ao mesmo tempo começar a olhar as pessoas com o mesmo olhar de validação de todos esses ângulos e ao mesmo tempo olhar a dor com toda a validação daquilo que eu precisava liberar em mim e aquilo que eu precisava aprender e utilizar como uma força para amar mais profundo, para enxergar mais profundo e de usar a dor como um trampolim para ir mais longe, para amar mais profundo e para ver a vida com olhos diferentes, né? Então, estava nesse processo e me encontrava nesse processo de autocura. Só que, de repente, veio a terceira etapa da minha jornada, que é: eu estou encontrando isso, eu estou trabalhando isso em mim, mas agora eu não aguento mais o silêncio. Porque por mais que eu tinha trabalhado tudo isso em mim, eu ainda morria de medo de, se eu falar, se eu começar a botar isso para fora, se eu viver na minha vulnerabilidade, que exige verdade nua e crua de quem você é, eu vou decepcionar muitas pessoas, eu vou machucar muitas pessoas, porque muitas pessoas não estão prontas para que essa verdade seja exposta. Eu sei que muitas pessoas da minha família que, ao sair dessa comunidade, nunca quis falar sobre esse assunto, vivia com panos quentes. Não, vamos inventar uma história do nosso passado, porque o julgamento era muito assustador. E de repente eu me enxerguei falando: se eu viver num espaço da minha verdade, eu vou ter que pagar um preço muito alto, mas o preço que eu tô pagando de viver no silêncio é insuportável. Cheguei em mais uma etapa de uma dor tão gigante que era não poder viver nesse espaço da verdade, e que por mais que eu tinha um desejo gigante de querer ajudar as pessoas, eu sabia que eu não iria poder ajudar ninguém se eu não vivesse no espaço da minha verdade, e que cada coisa que eu falasse ia ser algo vazio se eu não vivesse aquilo primeiro. E foi quando eu estava numa conversa com um amigo e ele falou: Dawn, você tem que conhecer uma pessoa. O nome dele é Tony Robbins. Ele tem um evento, ele tem vários eventos, e ele é um homem que fala a verdade nua e crua. E muitas pessoas às vezes assustam, às vezes as pessoas não gostam, mas eu acho que você precisa conhecer essa pessoa. E quando eu comecei a olhar, eu falei: meu Deus, né? Parece a coisa de guru, de líder, de religião. E eu sou uma pessoa muito espiritualizada, mas nada é religiosa. E eu falei: meu Deus, não sei se eu quero isso. Mas ele falou: só escuta, porque tem uma linguagem da alma. Não é a linguagem daqui, é uma linguagem da alma, só escuta. Então eu comecei a escutar várias coisas no YouTube e imediatamente realmente foi: gente, é uma coisa da alma, é uma linguagem da alma, eu preciso conversar com ele. Então, na época eu não tinha como ir, eu falei: eu não sei o que eu vou fazer. Todo mundo falava que era uma maluca de querer ir lá, e eu falei: não, eu não me importo. Vendi todas as coisas que eu tinha, saí do meu apartamento, vendi todos os móveis que eu tive, fui morar numa república. Eu falei: não me importa morar num quartinho, tinham mais de, eu acho que uns 7 homens morando naquela república. Eu falei: não me importa, eu vou ficar nesse quartinho. E para mim, onde eu vou colocar minha cabeça e dormir não importa. Para mim importa entender qual é o próximo passo da minha evolução, qual é o próximo passo de eu poder pegar tudo isso que está aqui dentro explodindo e levar para o próximo. Então, e peguei o meu obsequio e fui para o Date with Destiny. E ao encontrar, né, esse momento, esse lugar, foi um dos momentos mais incríveis da minha vida, porque eu nunca imaginaria que eu estaria num local daquele, e quando eu visse o Tony e visse tudo aquilo que estava acontecendo e as verdades nuas e cruas, e eu falei: gente, é aqui que eu sinto seguro para começar a liberar. Eu não sabia o que eu ia falar, como que ia ser, eu só sabia que eu precisava liberar algo que estava em mim e viver na minha verdade. E quando eu cheguei lá, foi o que cada um vivenciou, um momento de um vômito emocional, de falar: isso sou eu em toda a minha luz e toda a minha sombra.
E eu, naquele momento, descobri que para ajudar o próximo você não precisa falar ou fazer nada. A sua presença de liberdade, de nu e cru, a sua vulnerabilidade automaticamente libera os outros. E naquele quarto cheio de pessoas do mundo inteiro, no momento que eu vivi na minha verdade e falei, isso aqui sou eu, automaticamente pessoas do mundo inteiro vieram me abraçar e falavam, sua verdade liberou a minha verdade hoje. E eu vi no início de tudo que isso era tudo que eu precisava ser e não fazer. E que se eu vivesse na minha verdade, a minha presença automaticamente iria liberar os outros. E desde aquele dia busquei não fazer nada e simplesmente ser essa presença, viver na minha verdade. E hoje, através dos meus livros, dos meus cursos, dos meus eventos, vivendo a minha verdade, eu vejo o quanto eu consigo ajudar outros a liberar e viver na sua verdade sem culpa, sem vergonha de ser humano e utilizar toda a sua luz e a sua sombra como uma forma de ressignificar tudo aquilo e usar como uma força para te levar mais longe, para te levar para uma profundidade maior de quem você é, em vez de usar aquilo como uma vítima e como uma história triste e uma desculpa para não ser a grandeza de quem você é. Então, desculpa falar muito sobre... Tentei resumir o máximo possível. Não, ó. Bom, uma coisa que eu queria te dizer é... Caramba, eu tenho tanta coisa para te falar. Primeiro, eu aprendi uma habilidade muito boa na minha vida, que me ajuda demais. É a habilidade de ouvir. Eu aprendi. Quando as pessoas estão me contando alguma coisa, eu escuto para eu aprender. A segunda coisa, nenhuma criança no mundo inteiro merece passar pelas adversidades, pelos desafios que você passou. Eu estou esperando um filho, ele nasce daqui a umas 2 ou 3 semanas, e eu fiquei imaginando o quão doloroso, o quão difícil isso deve ser para um pai, para uma mãe, para uma criança, como você passou. Hoje você é o exemplo prático do que muitas pessoas estudam nos livros, como ter o tal do mindset de crescimento que a Carol Dweck fala. Você, para mim, hoje foi o maior exemplo de um mindset de crescimento. E eu trabalho nesse mercado, nessa indústria de desenvolvimento humano, desde 2005. E eu pego nos meus programas de treinamento muitas pessoas, muitas menores, com problemas de infância, com problemas com o pai, com problemas com a mãe, com muitas dificuldades, com doença, com abusos, né, de diversas maneiras, e que estão sofrendo. E você conseguiu encontrar dentro da sua dor, dentro do seu maior desafio, uma força, né, uma valentia, uma garra tão grande. E eu acho que todas essas 17 mil pessoas que estão te assistindo, elas são privilegiadas. Eu me sinto privilegiado, porque enquanto você estava falando, eu vou te contar uma coisa que ninguém sabe, só minha esposa que sabe. Quando eu vi o documentário pela primeira vez, eu fui atrás de você no Facebook. Eu falei, eu quero conhecer essa mulher. E aí eu fiz uma solicitação de amizade, mas já estava lotado. Eu falei, onde que está essa mulher? Eu quero uma palestra dessa mulher, eu quero conhecer essa mulher. E hoje, ter você aqui na minha live, para mim, é motivo de profundo orgulho para mim. Porque eu falei, caramba, hoje eu consigo ter proximidade e conexão com a Dal, consegui conversar, e ela aceitou fazer tudo isso. Então, acho que, em nome de todo mundo que está te assistindo, eu quero dizer que você é um orgulho para nós, que você é honra ter você aqui de verdade mesmo. Assim, eu estou muito feliz mesmo. Algumas pessoas falam assim, puxa, Joel, desativa os comentários. Eu acho que não, acho que tem que ter comentário sim. As pessoas têm que mandar mensagem para você sim, falando para você sim, o quanto que a sua história é incrível. Algumas pessoas falaram, nossa, quantas pessoas têm que ouvir essa história? Eu acho que o Brasil inteiro tem que ouvir essa história. Então, essa primeira prévia, eu te ouvi, eu aprendi com você. E vamos ver se agora, nessa segunda parte, eu consigo perguntar as principais coisas que talvez a turma gostaria de ouvir. A gente consegue fazer um bate-bola. E, aliás, pessoal, todo mundo que está aqui tem que seguir a Dal. Todo mundo aqui tem que comprar o livro dela. Todo mundo tem que ver os vídeos dela. Depois eu queria que você falasse do teu projeto, da tua imersão, tá bom? Sim.
Aldão, agora uma dúvida que a maioria das pessoas tem. Você ficou mundialmente conhecida com a tua história. É meio que você, vamos dizer assim, você estremeceu aquela muralha chamada Tony Robbins com a tua história. Como é que é a tua relação com ele hoje? Ela existe? Ela continua? Tem proximidade? Como é que é? Sim, sim. Não, o Tony realmente, né, após isso, eles disponibilizaram, né? Hoje eu sou formada por todo o instituto de desenvolvimento dele, né? De coaching dele. E tem, né, desde aquele dia, tem apoiado e ajudado tanto no processo. E o Tony é muito sábio, né? Porque eu acho que nos primeiros 2 anos após o evento, eu fiquei nessa euforia. A gente fica sempre assim, ai meu Deus, os nossos coaches, os nossos líderes espirituais, a gente quer uma atenção contínua deles. E o Tony foi muito sábio, porque nos primeiros 2 anos ele deu uma retirada, ele me proporcionou tudo que eu precisava, mas depois deu uma pequena saída, porque ele quis assim, eu quero ver a Dawn se ela vai fazer por ela mesma. Né? Porque muitas vezes a gente espera no outro. Então ele deu uma retirada e ficou só de longe observando. E eu, naqueles 2 anos, escrevendo meu livro, começando a fazer minha imersão, escrevendo a minha imersão, mas ao mesmo tempo, ai, por que o Tony não dá atenção? Ele não fala comigo, faz 2 anos, e eu assim, né, um pouco triste, assim. Mas isso começou a me dar garra mais ainda de, não é sobre um guru de você ficar ali, é você pegar aquele momento e fazer a transformação na sua vida e com o seu suor e o seu sangue fazer o seu trabalho. E foi quando eu comecei a fazer. 2 anos depois, quando eu ia começar eu tenho a minha imersão chamada Cabana, e é todo né, do meu processo pessoal de desenvolvimento, de como eu trabalhei a minha dor, de como eu perdoei, é uma coisa muito visceral, e eu comecei a fazer, ia ser meu primeiro evento. Ia faltar alguns dias para o evento, de repente eu recebo uma mensagem da secretária dele falando, John, você tem uma mensagem do Tony. Eu falei, nossa, 2 anos, né? Eu pego o telefone e o Tony tá lá falando, Dawn, eu sei que você deve estar bravo comigo. Eu sei que você deve estar achando que eu desapareci da sua vida, mas eu quis ver se você iria fazer por você. E eu estava sempre aqui de longe vendo. Eu tô vendo que você vai fazer um evento chamado A Cabana. Eu tô muito orgulhosa que você está pro seu primeiro evento e eu quero que você me mande depois todas as suas intervenções. Eu quero poder ver, participar e saiba que eu tô aqui para te apoiar. Então, foi um bálsamo após os 2 anos receber essa mensagem. E desde então, depois de todos os meus eventos, eu sempre mando meu material, ele sempre vê minhas intervenções e sempre com muito amor e orgulho por tudo que eu tô fazendo. Então, é muito lindo, assim, né? Claro que muita gente acha, você tá na casa do Tony, mostrando que o Tony... Não, o Tony é uma das pessoas mais ocupadas desse universo, mas que com certeza está lá sempre como um mentor e como um amigo, né? Então, é isso. Excelente. E os tios? Você tem contato com os tios? Sim, então, meus tios, né, tive muito contato nos primeiros meses. Depois cada um, né, normal, cada um foi para suas coisas da sua vida, mas um dos tios que ficou mais próximo foi aquele tio Joaquinho, mas o senhor mais velho, ele inclusive no outro ano veio para Cabana, participou do meu evento aqui no Brasil, fez uma participação linda, porque hoje ele também tem projetos incríveis de autodesenvolvimento e fez uma participação em uma palestra linda no meu evento. Então, ele continua aí, ele vai estar de volta este ano para um evento acabar meu também no fim do ano. Então, ele tem sempre acompanhado meu trabalho e tem sido um ótimo tio. Entendi. Então, qual hoje é o teu propósito de vida? Será que eu posso perguntar assim, o seu objetivo hoje? O que você está fazendo? Como é que você está direcionando tuas atitudes, tua energia? Para onde você está levando toda essa potência que você tem em forma de amor, em forma de perdão, em forma de história? Sim. Olha, eu posso dizer que, para mim, uma das coisas mais importantes no meu legado, né, naquilo que eu faço e que eu sinto que eu nasci para ser, é justamente ensinar e ajudar as pessoas a entenderem como pegar a sua pior dor e transformá-la na sua maior força, né? E que a dor realmente não é algo que veio para nos destruir. Ela pode nos destruir se você enxergar ela como algo
destruidor, mas se você enxergar algo como algo muito poderoso, te levando para uma proximidade com você, com um amor, uma força, você vai enxergar que ele é um presente e não algo muito ruim, sabe? Então hoje, no meu legado, ajudar as pessoas a entenderem como utilizar essa dor, também ajudar as pessoas a viverem com paz com as suas dualidades, entendendo e potencializando sua luz, mas entendendo e curando a sua sombra e trabalhando ela. Porque eu já vi muita gente durante a minha vida, muitos líderes, muitos gurus, muitas pessoas lindas cair por não trabalhar as suas sombras. Então, quando a gente vive num mundo de tabu, de eu só quero mostrar minha luz, eu não quero mostrar minha sombra, ela vai te destruir alguma hora. Eu sempre tenho minha sombra na minha frente e não atrás de mim, para eu sempre saber o que eu preciso trabalhar, o que eu preciso acolher nela, para que eu possa entender que não existe preto e branco. Existe um cinza em todos nós, na sociedade, que é composto de seres humanos. E se a gente está sempre tentando você do bem, você do mal, eu faço a mesma coisa comigo mesmo. E quando eu faço isso, eu encontro uma linha de muito conflito. Então, para mim, tanto os meus eventos, eu trabalho com pessoas que eram abusadas, eu trabalho com pessoas que são abusadores e que foram abusadores, e que todos nós temos a nossa luz e a nossa sombra em algum momento. E em algum capítulo da vida de outra pessoa eu fui o herói, eu fui o vilão. E que isso não faz você ser uma pessoa que deve ser jogado fora. Quando você entende a trabalhar a sua dualidade, você se torna uma pessoa maior, melhor. Então, o meu maior objetivo também é entender essas dualidades, trabalhar elas e cada vez mais a gente viver num mundo de mais vulnerabilidade e verdade de quem nós somos. Porque nossa verdade libera a verdade do outro, e quando existe isso, não existe espaço para julgamento, não existe, né? Num espaço gigante, onde o mundo inteiro, após e durante o documentário, quando eu expus, e no meu próprio livro, eu não falo só da minha luz, eu não falo só do momento que eu fui a vítima, eu também falei do momento que eu fui agressora. Eu não fui só o abusado, eu também fui abusador. E todos nós, quando sabemos lidar com a nossa luz e a nossa sombra, sem nos jogar fora, sem viver na nossa culpa que mata, vivemos de uma forma livre. E eu quero que as pessoas sejam mais livres. Então eu luto pela verdade em todos e ajudo outros a viver a sua verdade. Que missão linda, que missão linda. E eu vou fazer um evento em setembro e quando acabar aqui eu vou te mandar uma mensagem que eu vou te convidar para ir lá no meu evento. Opa, vamos sim, vamos Não sim. é negar, né? Depois eu faço questão que você vá. E, Dalmo, conta um pouco aí, a gente já está acabando, conta um pouco do teu evento Acabana, como é, como é que faz, quando vai ter o próximo. Vamos convidar a turma aí para, se tiver, não sei nem se tem vaga ainda. Sim, a gente, na verdade,